Oi, pessoal, boa tarde a todos. Infelizmente, hoje nós não vamos poder fazer a nossa aula de forma síncrona, então eu deixei essa aula aqui gravada no YouTube. Espero que todos vocês consigam assistir ela até o final. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloquem aí nos comentários que depois eu vou ler e responder todos. E também podem mandar mensagens para mim no meu WhatsApp. Então, hoje nós vamos continuar discutindo, né, as principais doenças virais que afetam a saúde da população brasileira atualmente. Então, na aula passada, a gente falou sobre a Covid-19 e hoje nós vamos ver um resumo, né, sobre outras doenças, né, as mais importantes que afetam, né, a saúde da nossa população no Brasil atualmente. Então, vamos começar com o HIV, né? Então, o HIV ele é um vírus que vai provocar uma doença chamada AIDS. Então, a AIDS é uma sigla que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Ela é provocada pelo vírus HIV, que é um vírus do tipo envelopado, né? E também é um vírus que tem RNA, ou seja, é um retrovírus. O que o HIV ele faz? Ele vai atacar o sistema imunológico do ser humano, tornando ele suscetível a inúmeras doenças que a gente chama de infecções oportunistas. Então, o HIV ele debilita o sistema imunológico, né, das pessoas onde ele está infectado e ele faz com que essas pessoas elas não tenham resistência, não tenham imunidade contra qualquer outro tipo de infecção. Então, o HIV ele reduz a quantidade de linfócitos T, né, que são as células que eles atacam, que é o auxiliador principal dos glóbulos brancos, né? Então, esse linfócito T, ele é um dos glóbulos brancos, né? Ele é o mais importante, e o HIV, ele ataca especificamente essa célula, né? Lembrando que nas nossas aulas a gente viu que os vírus, eles são altamente específicos, eles só atacam um tipo específico de célula. Então, aqui a gente está vendo, né, a estrutura do vírus HIV. Então, veja que ele possui, né, glicoproteínas no seu envelope, né? Então, ele tem envelope também, um envelope de lipídios. Logo, ele é um vírus envelopado. Ele tem também o capsídeo aqui, né, de proteínas, e o material genético dele é o RNA. E além disso, ele também possui uma enzima chamada transcriptase reversa, que é uma enzima responsável por produzir, né, a partir do RNA dele, uma molécula de DNA. Então, como se dá a transmissão da AIDS, né, do HIV? Se dá principalmente por meio de líquidos, né, de fluidos corporais, como o caso do sangue, o esperma, secreção vaginal e também leite materno. Então, quando houver, né, contato em relações sexuais com esses líquidos sem a utilização de preservativo, né, de camisinha, vai se haver a transmissão. A transmissão ela também pode ser feita a partir de qualquer sexo, independente de quem penetra ou quem é penetrado, né? Ambos as pessoas em uma relação sexual têm a chance de se contaminar com HIV. Também pode ser transmitido de outras formas, como é o caso, por exemplo, de seringas e materiais cortantes, por exemplo, quando são utilizados várias vezes, né, trocado, né, entre as pessoas e também sem esterilização, por meio de transfusões e transplantes, quando houver, né, a contaminação, mas esse caso aqui ele é bem raro, né, de acontecer, por meio da gravidez também, né, durante o parto, durante a lactação também pode haver a transmissão, por meio da inseminação artificial, né, se o sêmen que vai ser inseminado contiver o vírus HIV, e existem formas que a AIDS não é provável de ser transmitida, praticamente é impossível dela ser transmitida dessa forma, né? Que formas são essas? Picadas de insetos, utensílios alimentares, sanitários e aerosóis. Então, dessa forma, não se pode haver preconceito, né, ou restrição a pessoas que são portadoras do vírus HIV, uma vez que a transmissão é apenas pela via sexual. Então, continuando, os sintomas do HIV são, durante um tempo, né, o vírus vai permanecer incubado, né, ele não vai apresentar nenhum tipo de sintoma, e aí depois ele vai começar a manifestar sintomas, né? Os sintomas são variados, são sintomas de infecções virais qualquer, como por exemplo fadiga, calafrio, febre, perda de peso, inchaço nos gânglios linfáticos, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor de garganta, dores musculares, perda de raciocínio e locomoção, erupções na pele, diarreia, náusea, vômitos. Então, como a gente pode ver, não tem nenhum sintoma altamente específico dele, né? Ele é uma infecção viral qualquer. Então, ele traz também sintomas de qualquer tipo de infecção viral. E também, né, pode-se começar a contrair, né, inúmeras doenças oportunistas nesse período, né? Então, essas doenças, esses bactérias, fungos, vírus, eles aproveitam, né, que o corpo está com o sistema imunológico debilitado e eles acabam atacando, né, infectando essa pessoa que está com HIV.
Então, o HIV ele é muito perigoso por causa disso. Então, a AIDS ela não pode ser curada, né? Não existe uma cura definitiva para ela. Já ocorreram alguns casos de cura, mas foi de uma forma assim muito rara, né? E muito difícil de fazer. No entanto, existem já medicamentos que eles inibem, né, a replicação do vírus HIV. Então, existe tratamento. Tem como, né, uma pessoa portadora do vírus hoje ter uma vida saudável, né, utilizando esses inibidores, fazendo o tratamento, né, com esses medicamentos inibidores. E a prevenção é utilizar, né, a camisinha, utilizar o preservativo durante todas as relações sexuais. Não se pode ter relações sexuais sem fazer a utilização da camisinha ou do preservativo, pois há um alto risco, né, de transmissão desse vírus. Deve-se usar, né, preservativo, espermicidas, né, associados ao preservativo, e também deve-se evitar, né, utilizar seringas, né, e outros materiais cortantes sem, né, estarem esterilizados, e também usar luvas descartáveis, né, e também fazer o descarte delas, né, após o uso. Não se deve usar esses materiais mais de uma vez. Temos também a gripe e o resfriado, né? Elas são doenças provocadas por vírus diferentes, embora os sintomas sejam bem parecidos. E quais são os sintomas dessas doenças? São basicamente, né, a coriza, obstrução nasal, né, o entupimento do nariz, tosse, espirro e febre. A transmissão se dá por gotículas, né, eliminadas pelas vias respiratórias, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa está com gripe ou resfriada, ela espirrando, ela espalha gotículas, né, no ambiente, o que podem transmitir, né, o vírus. Por isso que a dengue, aliás, a gripe e o resfriado, elas são transmitidas tão facilmente. E no caso da gripe já existe uma vacina, né, mas ela tem proteção limitada, ela tem que ser tomada anualmente e ela é dada basicamente a grupos prioritários, como, por exemplo, pessoas idosas acima de 60 anos de idade. Então, aqui a gente está vendo, né, a estrutura, a morfologia, né, do vírus influenza, que é o vírus causador da gripe. Então, veja que ele é um vírus de RNA, ou seja, ele é um vírus que não possui DNA, mas ele não é um retrovírus igual ao HIV. Ele tem também um envelope, né, logo ele é um vírus envelopado. Ele tem aqui o seu capsídeo, né, com material genético dentro, e além disso ele tem duas proteínas, né, no seu envelope, que são a neuraminidase e a hemaglutinina, né? Então ele tem essas duas proteínas aqui, né, revestindo o envelope dele. Então aqui a gente tem uma diferença, né, dos sintomas, uma diferença entre os sintomas do coronavírus, do resfriado e da gripe. Então, por exemplo, a febre, ela é mais comum no coronavírus e mais comum na gripe e mais rara no resfriado. O cansaço é mais comum na gripe, às vezes pode ocorrer no coronavírus e no resfriado. A tosse é comum no coronavírus e também na gripe, e no resfriado ela é leve. Os espirros, mais comum no resfriado, na gripe e no coronavírus, são raros. Dores no corpo e mal-estar é mais comum no resfriado e na gripe e raro, né, às vezes pode ocorrer no coronavírus também. Coriza e nariz entupido é comum no resfriado. Dor de garganta é comum também no resfriado. Diarreia é raro, só que às vezes pode acontecer em crianças que estão gripadas. Dor de cabeça, ela é rara no resfriado, mas ela é comum na gripe. E a falta de ar é comum, né, no coronavírus e rara na gripe e no resfriado. Então, apesar de serem doenças parecidas, elas têm diferença, né, nos seus sintomas. Temos também a dengue, né? A dengue é outra doença viral também muito comum, que afeta, né, a saúde da população brasileira. A dengue ela é transmitida, né, pela picada do mosquito Aedes aegypti, né, esse que a gente está vendo aqui na figura. Existem dois tipos básicos de dengue, a dengue clássica e a dengue hemorrágica. Qual a diferença entre elas? A dengue clássica ela vai provocar basicamente febre alta e dores musculares e articulares, e também pode ocorrer, né, dor de cabeça, dor nos olhos, inflamação de garganta, sangramento na boca e nariz e manchas vermelhas na pele. Já a dengue hemorrágica, ela vai ter os mesmos sintomas da dengue clássica, só que eles bem mais agravados. Os sintomas vão se agravar, vão ficar mais fortes, e além disso a pressão arterial também vai cair. Ela pode gerar hemorragias na pele, no intestino e de gengiva, o fígado vai aumentar e em 10% dos casos ela pode provocar a morte. Então ela é a forma perigosa da dengue. Então aqui a gente está vendo, né, uma diferença entre a dengue, chikungunya e o zika vírus. Então veja que a febre na dengue ela sempre é presente, no chikungunya quase sempre também presente, e no zika ela pode ser presente, mas normalmente ela vai ser baixa.
As dores nas articulações, né, chamada de artralgia. Na dengue, ela sempre quase é presente. No chikungunya é presente em 90% dos casos com dores intensas. E no Zika ela é mais leve, né? Ela pode estar presente de forma mais leve. O rastro cutâneo, né? Ou seja, as manchas na pele, pode estar presente na dengue. No chikungunya, ela vai se manifestar, né, logo nas primeiras 48 horas da infestação, e também no Zika ela sempre vai estar presente, normalmente nas 24 primeiras horas de contaminação. Purido, né, ou seja, coceira. Na dengue pode ser leve, no chikungunya de 50 a 80% dos casos também é leve, e na Zika pode estar presente de forma leve ou até intensa. E vermelhidões nos olhos normalmente não tem na dengue, enquanto no chikungunya e no Zika vírus vão ter. Então, como se pode, né, prevenir como se pode prevenir, né, e combater o Aedes aegypti, esse mosquito que transmite tantas doenças para a gente? Então, basicamente é eliminando, né, a forma de reprodução desse mosquito. De que forma? Mantendo as caixas de água fechadas, barris, tonéis, lavando, né, também esses locais de armazenamento de água, não deixar a água acumular, né, água da chuva principalmente, remover, né, possíveis materiais que entupam, né, as calhas, colocar areia, né, nos vasos das plantas, trocar, né, a água de aquários, de vasos, fechar bem os sacos de lixo, tampar bem o lixo, né? Se houver algum tipo de lixo que possa acumular água também, ele ser bem fechado, bem acondicionado. Então, são formas de se prevenir, né, a dengue e outras doenças e também de combater o Aedes aegypti. Continuando, né, agora a gente tem a febre amarela. Então, a febre amarela é causada por um vírus do grupo dos flavivírus, e esse vírus ele é encontrado, né, em primatas não humanos que habitam as florestas. Então, ela é uma doença que naturalmente ela tem reservatórios, né, nas florestas. A transmissão se dá tanto pela picada do mosquito Aedes aegypti, né, mais uma vez, e também de outro mosquito chamado hemagogos. Os sintomas são febre, vômito, dor no estômago, lesões no fígado e também a pele vai ficar amarelada, né? Então, como o fígado ele vai estar danificado, ele vai produzir esse sintoma que é um amarelamento na pele, que é chamado de icterícia. E também pode apresentar uma forma leve e também uma forma grave, que pode até ocasionar a morte. Então, aqui a gente está vendo, né, os dois mosquitos transmissores da febre amarela, o Aedes aegypti e o hemagogos. Aqui a gente tem, né, um mapa onde mostra, né, as regiões de maior incidência, né, ou seja, as regiões onde a febre amarela é mais transmitida, são basicamente as regiões tropicais e subtropicais. Por quê? Porque essas regiões elas têm um clima favorável ao desenvolvimento do mosquito. É o caso, por exemplo, né, da floresta amazônica aqui no Brasil. Então aqui a gente tem, né, como está a situação da febre amarela atualmente no Brasil. Nessa região em verde, né, a região endêmica, né, ou seja, a região onde tem a prevalência da febre amarela. Nessa região aqui, em vermelho, é a área de transição. A área indene, nessa região azul. E a área de risco potencial, nessa área aqui, amarela. Então, aqui a gente está vendo, né, as regiões que existe a recomendação de tomar a vacina. São basicamente os estados do norte e do centro-oeste, alguns do nordeste, sudeste e sul, e as regiões sem recomendação de vacina, né, que é basicamente aqui os estados do litoral, né? Na Paraíba não existe a recomendação de se tomar a vacina da febre amarela, mas se você vai viajar para algum desses estados, é recomendado que seja, né, tomada essa vacina. Continuando, como se prevenir, né, a febre amarela, combatendo o mosquito e também a vacinação, né? Já existe a vacina, atualmente disponível no SUS, só é você procurar a unidade básica de saúde ou a unidade de saúde da família mais perto da sua residência e tomar a vacina. Os médicos recomendam que se tome a vacina, né, como eu já falei, antes de viajar, principalmente para os estados do norte e do centro-oeste, né, ou qualquer outro estado que tenha, né, uma prevalência ou incidência dessa doença. A vacina, né, para a febre amarela, ela foi desenvolvida por esse cientista aqui brasileiro, né, esse pesquisador, que foi Oswaldo Cruz. Então, Oswaldo Cruz ele foi, né, o primeiro cientista a estudar, né, essa doença, investigar. Ele também trouxe profundas transformações na saúde, né, na gestão da saúde no Brasil.
Inclusive, a gente tem um filme, né, que conta um pouco da história de Oswaldo Cruz e também o Brasil naquela época, né, quando houveram pandemias, ou melhor, epidemia, né, de febre amarela aqui no Brasil, né? Então, o nome do filme é Sonhos Tropicais, de direção de André Stum. Então, esse filme, né, ele mostra um pouco, né, como era a febre amarela. Então, algumas pessoas eram afetadas aqui no Brasil, né? Muitas pessoas vinham a óbito. E ele vai contar também, né, aí várias histórias, né, paralelas também à história de Oswaldo Cruz no filme. É bem interessante, esse filme vai estar lá na pasta do Drive de vocês, e vocês entrem e assistam depois. Próxima doença é a hepatite viral. Então, a hepatite viral, ela, como o próprio nome diz, né, ela é uma inflamação no fígado provocada por 5 tipos principais de vírus, que são chamados de A, B, C, D e E. Os sintomas são, né, mais uma vez, icterícia, né, ou seja, a pele amarelada, febre, náuseas, vômitos e falta de apetite. Os vírus do tipo A e E são transmitidos pela água e alimento, o B e D por relações sexuais e o C por contato com o sangue. Então, a hepatite ela pode ser transmitida de várias formas. Já existe uma vacina atualmente, no caso essa vacina ela serve para hepatite A e B. Temos também o sarampo, né? Então, o sarampo, ele é uma doença que acomete principalmente crianças, ele causa febre alta, tosse e manchas vermelhas no corpo. Só que ela é uma doença que é naturalmente curada, né, em poucos dias. Mas ela também pode provocar broncopneumonia em crianças que estão ou desnutridas, né, ou subnutridas. Como essas crianças estão debilitadas, né, o sarampo ele pode ser mais forte, né, e também está associado a uma pneumonia, que é causada por bactérias. A transmissão é pelas vias respiratórias e a prevenção é tomar a vacina tríplice viral, né? Então, essa vacina, ela é tomada, né, pelas crianças em 3 doses. Aqui a gente está vendo a estrutura, né, do vírus do sarampo. Então, ele é um vírus também envelopado, né? Ele tem um envelope de lipídios revestindo a sua estrutura. Ele tem RNA e também ele tem algumas proteínas aqui no capsídeo, né, e também no envelope, como a proteína F, a glicoproteína F, a glicoproteína H, a proteína L e a proteína P, e também a proteína da matriz. Esse vírus aqui ele é usado para fazer inúmeras vacinas diferentes. Então, aqui a gente está vendo, né, alguns sintomas provocados pelo sarampo, né, manchas avermelhadas na pele, e também aqui a vacina, né, tríplice viral, que ela é uma vacina, né, que protege, que imuniza contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Então, aqui a gente está vendo, né, como são as orientações, né, para a utilização dessa vacina. Crianças de 6 a 11 meses, elas devem tomar uma dose. Pessoas de 12 meses a 29 anos devem tomar 2 doses. Pessoas de 30 a 49 anos devem tomar também uma dose. Pessoas com mais de 40 anos, gestantes ou imunodeprimidos, não é indicado tomar essa vacina. E profissionais da saúde devem tomar 2 doses dessa vacina. Outra doença viral, né, também de destaque na população brasileira é a rubéola. A rubéola ela é típica também em crianças e ela possui sintomas muito parecidos com a gripe e também com o sarampo, como é o caso, por exemplo, das manchas no corpo. Sua evolução é benigna, mas ela pode provocar problemas no feto em mulheres que estão grávidas. Então, se uma mulher estiver grávida e houver exames, né, que mostrem que ela está com rubéola, tem que se fazer um tratamento, pois é muito perigoso ocasionar problemas no feto. A prevenção também é a vacina, né? No caso a tríplice viral, como eu já falei, essa vacina ela imuniza contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Temos também a catapora, né, ou varicela. Ela é uma doença altamente infecciosa e contagiosa provocada pelo varicela zoster, né, que é um Hepertoviridae, ele é do grupo dos Hepertovírus. É uma doença muito comum, né, em pessoas, crianças e adolescentes menores que 15 anos, e também um indivíduo que a contrai fica imune pelo resto da vida, ou seja, a catapora você só tem ela apenas uma única vez. O corpo adquire a memória imunológica e essa doença ela não volta a se repetir. No entanto, o vírus pode ficar latente, e aí posteriormente ele pode provocar uma doença chamada herpes zoster, também chamada de cobreiro. Então essa doença ela é provocada, né, pelo mesmo vírus que ficou ali latente, ficou dormente, né, no corpo de uma pessoa que foi contaminada. A transmissão, né, da catapora ou varicela, contato com saliva e outras secreções, né, de uma pessoa doente, e também pode ser transmitida de gestantes para o feto. Então aqui a gente tem, né, um sintoma principal, são bolhas avermelhadas pelo corpo.
Então, no período de incubação, dura mais ou menos 15 dias, e depois ela vai surgir os seguintes sintomas: febre alta, cansaço, mal-estar e falta de apetite. Também podem surgir, né, lesões acompanhadas de purido, né, ou seja, de coceira. São lesões vermelhas e cheias de líquido, que secam e depois formam uma crosta. O tratamento é usar medicações, né, para aliviar os sintomas, antivirais e até antibióticos, caso a pessoa ela tenha pegado, né, infecções secundárias provocadas por bactérias. A prevenção é tomar a vacina, principalmente até os 13 anos de idade. Então aqui a gente tem, né, o herpes zoster ou cobreiro. Ele é provocado, né, pelo vírus da catapora, que fica dormente, né, em pessoas que foram contaminadas com esse vírus. Temos também o condiloma acuminado ou verruga genital. Ele é causado pelo vírus HPV, né, que é o papiloma vírus humano. Ele provoca lesões, né, em forma de verrugas na região genital, né, tanto do sistema genital masculino como feminino, na vagina, vulva e no pênis. Ele se transmite pelo contato sexual e também durante o parto. E tem que ser realizada, né, a remoção dessas lesões com bisturi ou também através de produtos químicos, caso ele venha, né, a provocar as verrugas. Mulheres que tiveram o vírus têm que fazer exames periódicos, pois esse vírus ele pode provocar o câncer de colo de útero. Em 2006 foi aprovada uma vacina contra os dois tipos mais comuns de HPV e também os dois mais perigosos. Essa vacina ela tem que ser tomada antes de uma pessoa iniciar a vida sexual, né? Então, normalmente, no começo da adolescência, né, os adolescentes, tanto as meninas como os meninos, tomam essa vacina. Então, aqui a gente tem, né, uma figura mostrando aí as lesões, né, provocadas pelo HPV. Então, veja que ela provoca lesões, né, parecidas com verrugas. Temos também o herpes vai provocar pequenas vesículas com líquidos que arrebentam e formam feridas. Temos a herpes labial, né, que ela provoca sintomas nos lábios, e também a herpes genital, que provoca sintomas, né, na região genital. A transmissão se dá pelo contato, né, com uma pessoa que seja portadora desse vírus, ou também pelo parto. O tratamento não existe cura para esse vírus, apenas medicamentos que diminuem os sintomas, mas o vírus nunca é eliminado. E a profilaxia é evitar tocar as áreas íntimas e não ter relações sexuais quando houver uma recaída com esse vírus. Então aqui a gente vê, né, os dois tipos principais de vírus, né, que é o HSV1, que provoca a herpes labial, e temos o HSV2, que provoca a herpes genital. Temos também a mononucleose. A mononucleose ela também é uma doença viral que ela é causada pelo Epstein-Barr e também pelo citomegalovírus. E os sintomas são febre, aumento dos linfônodos, né, ou seja, das ínguas, e também dor de garganta. E a transmissão se dá principalmente por meio da saliva, né? Então, durante o beijo, pode-se pegar essa doença. E era só isso, né, para a nossa aula de hoje. Então, a gente encerra por aqui, né? Lembrando que qualquer dúvida ou sugestão, pergunta, vocês podem deixar aí nos comentários, né, que eu vou responder a todos. E a gente termina por aqui. Até a nossa próxima aula e tchau!